Nesta manhã, aproveitando a oportunidade, neste momento de reflexão e mensagem bíblica, vamos então tratar sobre a questão do suicídio. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, nos assistindo, eu quero que você reflita sobre isso, visto que nós estamos vivendo aí uma onda, um surto de suicídio, que o Dr. Cury, que é um psiquiatra muito famoso, já previa esse fato há 30 anos atrás. Então ele tinha vaticinado nas suas pesquisas que a doença que mais mataria no futuro não seria uma doença causada por um vírus, por uma bactéria, mas sim pela doença da mente. E nunca na história da humanidade nós tivemos tantos casos de suicídios como estamos tendo hoje. A cada 30, 40 segundos, uma pessoa no planeta morre tirando a própria vida. Então, nós estamos vivendo aí um sacrilégio existencial, onde as pessoas estão ceifando as suas próprias vidas. Também nós queremos trazer uma notícia um pouco desagradável, que entre esses suicidas se encontram muitos cristãos e, infelizmente, alguns pastores. Semana passada nós tivemos um suicídio de um pastor no Rio Grande do Sul. Semana, acho que retrasada, algum tempo atrás, aí, um outro suicida pastor aqui em São Paulo. Há um tempo atrás, acho que o mês passado, um pastor norte-americano também se matou. Acho que foi o ano passado, o filho do Rick Warren, aquele pastor da Igreja Batista, do Igreja com Propósito, também ceifou a própria vida, o filho dele. Então, realmente, esse mal está atingindo o mundo, a igreja e também a questão dos ministérios pastorais. Mas a grande questão, e eu aqui hoje não vai dar para eu esgotar o assunto, se o pastor Edson Miranda e a direção da rádio permitir, nos demais programas eu vou destrinchando o assunto e respondendo questões a respeito do suicídio. Eu quero falar hoje de maneira geral o que a Bíblia diz sobre isso. O que a Bíblia diz sobre isso. Porque, lamentavelmente, diante do problema, algumas lideranças evangélicas mundiais e brasileiras resolveram fazer o quê? Resolveram sacralizar, poetizar, idealizar o suicídio. Então, de repente, o que já tinha sido resolvido pela igreja, o que já tinha sido resolvido pelo judaísmo, que o suicídio é um pecado imperdoável, tanto que na história da igreja e também na história do judaísmo, o suicida não era enterrado junto com os demais no cemitério, porque ele realmente é uma pessoa que está oficialmente, declaradamente condenado. Então agora algumas lideranças cristãs resolveram absolver o suicida, se ele, no caso, for cristão. Há alguns anos atrás, aí, nós tivemos dois grandes teólogos brasileiros, e são, ao meu ver, realmente grandes pela obra que eles estão fazendo, e eu cito aqui o pastor Franklin Ferreira e o doutor Augusto Nicodemos, que eu gosto muito deles enquanto teólogos, mas estes dois amados teólogos disseram em um programa de debates ali que nem mesmo o suicídio aparta o indivíduo da graça de Deus e que o suicídio é um pecado como qualquer outro que é perdoável. Eu não estou nem entrando, não quero nem entrar nesse mérito hoje. O que eu quero dizer para você é que, infelizmente, essa fala dos nossos amados irmãos serviu e tem servido para pessoas que estão em dúvidas, mesmo dentro da igreja, se matam ou não. E isso tem gerado algo não muito produtivo. Muito pelo contrário, é improdutivo isso. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, a seriedade disso, a mídia, de maneira geral, não divulga os suicídios.
Lá na região de São José do Rio Preto, o professor Paulo Cristiano, que é bombeiro, me deu essa estatística que não é reproduzida pela mídia. 30, 40 suicídios só em São José do Rio Preto e região. Aqui em São Paulo, a gente não ouve falar, mas toda semana, todo mês, tem um que pula na frente do metrô. Você não escuta falar disso. Você não tem essa informação. Aqui na região de Santos, com certeza, dezenas de pessoas toda semana cometem suicídio. E veja que a própria mídia secular não dá ibope para isso, porque se dá ibope, o número de suicídio aumenta. E aí duas autoridades evangélicas vêm a público e sacralizam o suicídio em prol de uma doutrina. Em prol de uma doutrina. Então, o calvinismo, no caso, eles são calvinistas, uma vez salvo, sempre salvo. Então, se o suicida é salvo, se o cristão é salvo e ele se suicida, pronto, já está no céu. Eu queria aproveitar, pastor Edson Miranda, e dizer o seguinte: se o senhor me permitir, no decorrer da semana, nós podemos, a cada programa, falar um pouco disso. Porque são muitas dúvidas, são muitas questões, são muitos casos, e a gente pode ir conversando, caso a caso. Eu me sinto até na autoridade para falar sobre depressão, síndrome do pânico e suicídio, porque eu passei por depressão e pânico. O pastor Edson Miranda, que está aqui na minha frente, foi testemunha disso. Em 2016, eu estava aqui em Santos, passando por um surto de depressão e síndrome do pânico. Está aqui o pastor Edson na minha frente, agora ele é testemunha disso. Então, eu sei o que é isso, e eu tenho certeza absoluta que isso é diferente de pensar em morte, de pensar em se matar, porque isso nunca passou pela minha cabeça. Mesmo eu passando por uma depressão profunda e por um momento até de síndrome de pânico. Então eu tenho autoridade para falar. Antigamente, talvez, eu não teria esse mesmo embasamento. Mas como eu passei por isso, eu posso falar. Então, nesta manhã, como o tempo urge, já é 8, quase 8h20, eu gostaria de apenas abordar algumas questões gerais do suicídio e mostrar para você que, via de regra, quem se mata não vai para o céu. Via de regra. Eu posso, e se o pastor Miranda me permitir, durante a semana comentar das exceções. Mas, via de regra, a palavra de Deus é muito clara: quem comete suicídio está apartado da vida. Exemplo, 1 João 3,15. Nenhum homicida tem a vida eterna. O que é um suicida? É um homicida de si mesmo. E a Bíblia está dizendo em 1 João 3,15 que quem tira a vida de outrem não tem a vida em si. Imagine quem tira a vida de si mesmo. Quem se mata, quem se suicida, ele não tem a vida. A meu ver, pelo que João está dizendo aqui, quem se mata nunca foi salvo, ou quem se mata apostatou da fé. E aqui eu estou falando, se houver tempo nós vamos discorrer sobre isso, eu identifiquei 2 tipos de suicídios: o doloso e o culposo. O doloso, quando há intenção de cometer o ato premeditado, e o culposo, quando a pessoa, num ato de delírio, acaba cometendo esse fato. Eu vou discorrer, se Deus assim permitir. Mas hoje eu quero falar do doloso, que é o que está aqui em 1 João 3,15. E João está deixando claro que quem comete um ato contra a vida de outrem ou contra a vida de si mesmo não tem a vida. Ou essa pessoa está apostatada, ou essa pessoa nunca foi salva. Porque, como está lá em João capítulo 4, quem crê em Jesus, rios de água viva correrão do seu interior. Então, quem crê em Cristo é uma pessoa que tem a vida eterna. E quem tem a vida eterna, pensa em vida. Quem tem a vida eterna, quer viver. Outro texto interessante, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Paulo diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Então, Paulo está dizendo que é inadmissível
que nós pequemos contra o santuário de Deus, que é o nosso corpo. E ele fala, se alguém intentar contra o santuário de Deus, que é o nosso corpo, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que é o nosso corpo. Então não podemos, de forma nenhuma, intentar contra o nosso corpo, intentar contra a nossa vida. Deus está deixando claro que haverá punição para aqueles que intentam contra o seu próprio corpo. Ou seja, esse corpo aqui, pastor Miranda, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, ele não pertence mais a mim. Esse corpo aqui, a alma, o espírito, a minha vida toda pertence a Deus. E aí, meus irmãos, eu até escrevi no meu Facebook, porque alguns disseram para mim assim, não, pastor, quem se mata muitas vezes não quer tirar a vida, quer dar fim à dor da depressão. E eu disse no meu Facebook uma frase que o Espírito Santo me deu, que é o seguinte, nenhuma dor depressiva é maior do que o calor do inferno. O que você tem que entender, querido, que está me ouvindo aqui pelas ondas desse rádio, é que se você ceifar a sua própria vida, você vai parar de sofrer aqui na terra, mas vai continuar sofrendo no Hades, no lugar de tormento. Então, nesta manhã, o que eu tenho para você de palavra é que você cuide da sua vida. Se você está passando por um momento depressivo, procure ajuda espiritual, procure seu pastor, procure um médico, um psiquiatra. Se for preciso, seja medicado. Eu tive o privilégio de ser curado sem medicamentos. Mas se você precisar do medicamento, não tem problema. Outra coisa, pastor, mas é uma dor insuportável. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobrevém tentação alguma que ultrapasse as vossas forças, mas Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Então Paulo deixa isso em 1 Coríntios 10, 13, muito claro, que o Deus Todo-Poderoso a qual nós servimos não vai permitir que a nossa dor, o nosso sofrimento seja além da nossa capacidade de suportar. Então, meu querido, não tire a sua própria vida. Você está ouvindo aqui pela internet, pelo Facebook, se você está ouvindo pelas ondas desse rádio essa mensagem que estou aqui transmitindo, não tire a sua vida. Ela não te pertence. Se você mexer na sua vida, você está mexendo em algo que não é seu. Se você entregou a vida para Jesus, essa vida não te pertence. Não tire a sua vida. Sua vida é de Jesus. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Então, nesta manhã, entregue a sua vida a Cristo. Aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador, porque ele vai te dar vida e vida em abundância. Amém? Eu quero orar com você, mas antes, se o pastor Miranda corroborar aqui comigo, amanhã, então, eu quero tratar sobre suicídios de crentes, suicídios de pastores e o que a Bíblia fala. Ok? Amanhã vamos tratar disso. Depois podemos tratar sobre o suicídio doloso e o suicídio culposo. Quando que um suicida pode ir para o céu? É possível um suicida, apesar do ato, acabar indo para o céu? Em quais circunstâncias? O que a Bíblia diz? Então, você que está nos ouvindo hoje, não perca o programa amanhã, acorde cedo, 8 horas da manhã, nós estaremos aqui ao vivo, e a cores para alguns, né, que estão nos assistindo pelo Face, tratando desse assunto. Mas neste momento, se você me permitir, eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e Pai, eu oro por este amado ouvinte, telespectador que está acompanhando o nosso programa. E eu quero te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo conforte o coração. Se ele está passando por um momento de depressão, de tristeza, de angústia, que o Senhor traga paz sobre a vida dele. Que o Senhor restaure a vida dele.
e que haja, Pai querido, esperança nesse coração, porque a nossa vida não pertence a nós, pertence ao Senhor. Deus abençoe a vida do teu filho, da tua filha, que todo espírito de morte, de suicídio, seja repreendido na vida dele e dela, e que o espírito de vida, que é o espírito do Senhor, esteja sobre eles. Essa é a nossa oração nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E também, se Deus assim permitir,